Oi. Oi? Vocês vão ficar me olhando Não, assim? é que a gente achou que você ia apresentar. Eu começou de uma sou forma o Pirula, séria. para quem não conhece. Ah, ufa. Vocês são aqui os outros elementos que me acompanham nesta jornada, Boa. certo? Que, aliás, será mais uma jornada em novembro. Em Em novembro. novembro, então estamos aqui com a Camila da mãozinha. Opa. Estamos aqui com a Emília da mãozinha. Opa. Ruas, olha, eu não tenho mais mão, Amo Ruas. você Não me tem problema. ama, somos uma família segura no pé. feliz, Isso. com forte Ou o choque do Chaves. Isso me lembrou o choque do É. Chaves. Clássico. Não, exatamente. Isso daí é uma coisa bem realmente entrega a idade e É. tal. Quer dizer, não entrega tanto, porque o Chaves passou por tantos anos Tem que 3, tantas 4 gerações. 3, gerações. 4, 5 gerações vão lembrar disso daí. Verdade. Pois bem, Pois bem. então eu vim aqui para Fala. demonstrar Hum. o quanto eu levo a sério o projeto dos 3 elementos. Ah, Opa. muito a Vim aqui sério. para demonstrar o quanto eu levo a sério. O Boa. apreço que você tem. O apreço que tenho. E trouxe para cá um tema. É um tema muito interessante. Você trouxe um tema. Um tema muito legal. Um tema Fala assim dele. Ele tem trazido, um sim. tema Tem trazido. muito, como posso dizer, muito agregador, né? Que é sobre as maiores aves que já existiram. Ah, legal isso aí. As maiores aves que já existiram. E por que isto é uma demonstração de que eu levo a sério o projeto dos 3 elementos? Por quê? Eu deveria ter estudado mais para um tema aqui para hoje. É, você tinha proposto outro Eu tinha tema, proposto inclusive. outro tema, só que eu não tive tempo de ler sobre isso. Entendi. Então eu estou propondo um tema que eu não preciso ler. Porque eu já sei de É cabeça. uma perfeito. especialidade da sua área. Eu já Perfeito. sei de cabeça. Você já entendeu? estudou, já produziu Exato. conteúdo. E você poderia utilizá-lo no seu canal. De uma forma individualista. Calma. Qual não foi minha surpresa a quando eu resolvi falar sobre esse tema? Agora, né? Agora, antes, aqui- na hora do almoço, na hora do almoço eu dar uma pesquisada e vi que esta semana, ou semana passada, não sei agora, o canal Zoomundo soltou um vídeo com o mesmo tema. Muito bom. Então, Bruno, Amanda, eu não assisti o vídeo porque eu fiquei sabendo agora, né? Eu Não deu não assisti tempo. o vídeo. Então, qualquer coisa que tiver de similaridade aqui é convergência evolutiva. Perfeito. É convergência evolutiva, é porque os assuntos são parecidos, o ambiente é similar e, portanto, pode ser que o conteúdo seja muito igual. Mas não venham me acusar de plágio, tá? Foi só a escolha preguiçosa de um grande amigo de vocês Entendi. que precisou se virar para conseguir arrumar. Se vira nos 30, para conseguir um tema para hoje. Mas... Eu fiquei com uma dúvida. É. Quem que é o nosso grande amigo? Ah, Não. Não, ele tá Eu falando... sou amigo do Bruno e da Amanda. Eles me consideram um grande amigo. Entendi. Não, eu fiquei só com essa dúvida. Vocês, eu me perdi já não no... sei se vocês me consideram um amigo. Não, mas eu me perdi no eu sei discurso. que eles me Não, consideram. é claro que eu te Pô, considero um grande Eu amigo. te amo. Tá vendo? Olha só. Tá vendo? O Emílio não foi tão sincero assim, Eu mas... também te amo. Tá vendo? Depois ó? que ela falou, fica fácil falar, né? É. Então fala, querido, quero ver. Eu também te amo, Firuda. Então é isso. Nossa. Eu não senti paixão. Eu acho que você também deveria te amo. ser mais afetuoso com nossos colegas. Eu te amo. A briga de irmão. Eu te amo, tá, Pirula? Tá bom. Vai trazer a Você camiseta não- da amizade. Nós Você dois não dentro da precisa- mesma você não camiseta. precisa- Nossa, que camisetão. Ou cone da vergonha, né? Os dois com cone da vergonha. Exato. Até Tá, tudo voltar- bem, Emílio. Você não sendo sincero é mais engraçado. Eu prefiro. Eu prefiro. As suas tentativas de Minhas tentativas de sinceridade são sinceridade. ótimas. Ave gigante. Pois bem, então, porém, não é porque é um tema que foi emergencial que foi um tema que eu não sei. Claro. E que é um tema que será mal aplicado ou Não. será mal explicado. Não. Falarei aqui sobre as maiores aves que já existiram, que você pode pensar que foram aves que existiram há milhões de anos. Era o que eu eram pensaria. aves, sei lá, logo depois da grande extinção, que puderam crescer. Você pode imaginar as aves do terror, enormes, com bicos gigantescos, e eu vou dizer para vocês que as maiores aves que já existiram, pelo menos que a gente tem notícia, pode ser que a gente descubra um fóssil de uma ave maior na semana seguinte. Mas, até onde a gente sabe, há muito tempo, né, as maiores aves que já existiram quase que não existem hoje. Quase que poderiam existir hoje.
Ah, tá. Foi extinta há muito pouquíssimo tempo. Ah, é? Pouquíssimo tempo, tão pouquíssimo tempo, que é praticamente impossível que elas não tenham sido extintas pelo ser humano. Ah, seria mais ou menos o rolê dos mamutes, vamos dizer assim. Provavelmente tem a influência mais humana. perto ainda. Caramba, é mais perto Mais que o mamute. perto ainda, e digo mais. A probabilidade da extinção é maior ainda. É maior do Porque, que a dos assim, mamutes. Encontrou o ser humano, morreu. E aí, dentro do que os registros paleontológicos e arqueológicos, a gente já tá falando de arqueologia aqui, não é nem paleontologia. Dentro do que o registro arqueológico mostra, a distância entre encontrar o ser humano E sumir. e sumir foi tão pequena que, assim, é muito difícil de você dizer que não foi culpa nossa. É meio que o rolê do Dodô, né? O bicho tá lá um tempão, chega a gente, acabou. Talvez seja a gente que seja o meio que efeito. um- É muita sacanagem isso, né? Porque hoje só sobrou um mamífero pequenininho, sabe? Seria muito legal o a elefante gente... é muito pequeno. Não, tá, tem exceções, mas, O porra... rinoceronte é muito pequeno. A baleia, então, minúscula. Mas o teve uma girafa, época então? em que tinha muitos outros bichos gigantes e que por pouco a gente não pega eles. Tem uma Sim. parte de megafauna que foi extinta Na verdade, mesmo. a gente pegou eles. Pegou É, tanto a que... gente- Exato. E, pô, seria tão legal, assim, pô, se esses bichos estivessem vivos hoje, sabe? não, Eu fico tem razão. imaginando. Preguiça de 6 metros, cara. Isso Olha que muito louco foda, isso, De muito sabe? comprimento. Ia ser uma coisa impressionante. 6 metros? Não, 6 toneladas. 6 Não, toneladas, toneladas, acho. não Imagina eram quanto 6 metros. piolho Eu devia tô ter nesse pensando bicho. 6 metros. Não, 6 metros é muito. É. Não. Mas Enfim. E aí, eu pergunto pra vocês, antes de começar a explicação, qual é a maior ave viva hoje? Eu sei, Condor, Não. no Chile. Um avestruz, uma Um ema. avestruz. É que Muito bem. o condor é a maior ave que voa, né? Que voa. A gente ok. O avestruz é maior, só que não voa, né? Exato. É um O avestruz. O avestruz é a maior ave atual. Uhum. O avestruz é restrito à África hoje, mas a gente sabe, acho que até os anos 50, alguma coisa assim, ele existia na Península Arábica também. Ah, não sabia. Né? Então ele foi extinto faz pouquíssimo tempo da Península Arábica, mas ainda eram as duas espécies que existem hoje, né? Que você tem o avestruz da Somália e o avestruz comum, digamos assim, né? O avestruz genérico, digamos assim, são as duas espécies. O avestruz da Somália é bem bonito, inclusive, ele tem a perna azulada, assim, o pescoço azulado, é um bicho bem, bem interessante. E você tinha o avestruz da Península Arábica, que hoje não existe mais, mas provavelmente era a mesma espécie. E você tem fósseis muito antigos de avestruz, até da região da China ali e tal, não sei o quê. Então, quer dizer, era uma ave que pegava toda aquela região. Hoje está restrita à África continental. E, cara, as pessoas não lembram, né, ou talvez nunca tenham encontrado pessoalmente, mas um avestruz é um bicho muito É um bicho grande. gigante. O avestruz é um bicho que, esticado, pode chegar a 2,5 metros de altura, muito- ou 2,30 é metros, muito bicho. alguma coisa assim. É um bicho muito alto. Ô, É um pô, bicho você muito alto. lembra o tamanho de uma ema? A ema é bem menor. É Bem menor que o avestruz, bem menor. eu E já é um acho bichão, grande. E já é um bicho grande, a maior ave sul-americana. São duas espécies de ema também, tem a ema grande e a ema pequena. A ema pequena é a ema da Patagônia lá, né, da Argentina, tal, que até o próprio Darwin estudou. E a ema grande. E no caso, as emas são exclusivas da América do Sul. Então, no ambiente de zoológico ou já mexido pelo ser humano, você pode ter emas e avestruzes juntas. Mas no ambiente natural, emas e avestruzes são duas linhagens completamente diferentes, né, apesar de estarem próximas, aparentadas, né, mas que vivem em continentes separados. Vivem na África e vive a ema, no caso, na América do Sul. A ema chega a 1,5 metro, mais ou menos, de altura. Então, eu já achei É bichão. impressionante. Não, Porque quando talvez- a gente viu... Talvez a ema esticada possa chegar mais, talvez chegue a 1,80, alguma coisa assim. É que eu vi, assim, de longe, eu tava no carro, passando... E, ai, eu acho Essa é uma das tão cenas mais bonitinho. engraçadas que a gente já viu na vida. Porque ela olhou pra gente e ela se escondeu atrás da árvore. Só que ela só escondeu a cabeça. A bundona ficou pra fora. Que nem criança. Que nem né? desenho animado. Assim, Emílio, olha, uma ema. Só que daí ele não viu a cabeça e ele só viu aquela bunda no meio da matinha que tinha ali, ele não conseguiu Ou seja, diferenciar. o mimetismo funcionou. Funcionou. Ela só A precisa camuflagem, esconder a a camuflagem camuflagem. funcionou. Ela só precisa esconder a cabeça. O resto maravilha. parece É moita. que eu vi ela olhando com aquela cara de ai meu Deus, e escondeu a cabeça. Eu vi uma ema, eu não acredito, na natureza. Coisa linda. Será que é daí que veio o desenho animado da ema ter a tradição de afundar a cabeça no chão? É do avestruz, né? Esse é Da do avestruz. avestruz. Do é. avestruz, mas é lenda.
É lenda. É lenda. Obviamente, essas aves elas aproximam a cabeça do chão para ciscar alguma coisa, para cuidar dos ovos, tal. Mas em linhas gerais, ela não tem vai muito afundar. por que afundar a cabeça. Vai saber se só eu achei que ela estava se escondendo e, na verdade, ela olhou e falou, vou continuar minha vida aqui, o que ela queria fazer estava atrás da árvore. Pode ser também. Pode ser. É uma possibilidade. Mas isso é engraçado, de qualquer jeito. Foi, o Emílio nunca viu. Então, tá vendo? Não vi. Eu Então- tava dirigindo também. Isso é um detalhe. Eu vi ema selvagem no Rio Grande do Sul. Quando eu tava fazendo campo lá no ano passado, eu vi a ema selvagem lá. Família, impressionante. né? É bem legal. Mas já é um bichão, mas ainda não é o maior. Já é um bicho grande. Não, o maior é o avestruz. Não, então, Hoje. o avestruz já é um bichão, E é um bicho muito mas grande. tinha um bicho maior. Exatamente. E aí, isso é uma coisa muito interessante, porque a gente tem duas grandes linhagens de ave. Eu cheguei a comentar isso daí Sim. naquele vídeo que a gente fez sobre a cigana, né, e a nova filogenia das aves. Você tem a linhagem das paleognatas e das neognatas, que tem a ver com o formato do céu da boca. Né? Gnato quer dizer mandíbula, tal, não sei o que, enfim, do céu da boca e tal. E as paleognatas, né, são poucas espécies hoje, e mesmo se você somar os fósseis, né, tipo, ainda é proporcionalmente poucas espécies, mas, curiosamente, né, elas se espalharam, cada grupo para um continente diferente, e elas quase todas desenvolveram o gigantismo e perderam a capacidade de voar. Algumas perderam a capacidade de voar e não ficaram gigantes, né? Ou algumas perderam a capacidade e ficaram gigantes também. Não tem nenhuma gigante que voa, porque temos questões de aerodinâmica aí, De né? peso, de Exato, de conseguir peso, ou não. Então não tem nenhuma Mas gigante que ainda voa. tem asa grande. Isso é uma... Calma. Ai, tá Vou bom, chegar lá, desculpa. vou chegar lá. Então, você teve, né, como é que se fala? Uma distribuição muito interessante. Provavelmente as paleognatas surgem ali na região do hemisfério norte, seja América do Norte, Europa, enfim, a gente está colocando aí um período ainda antes da queda do asteroide, né? Então surgiram lá em cima. E logo depois da extinção dos grandes dinossauros, né? Porque estamos falando de dinossauro ainda, né? Sejamos honestos, né? A gente ainda está falando de dinossauro, mas logo depois da extinção dos outros grupos de dinossauro, né? As aves, né? Como o único grupo de dinossauro vivente, coube a elas Prosperar, né? prosperar pelo mundo, a elas e aos mamíferos também, né? Etc e tal, né? Ou seja, continuam sendo répteis, né? Pelo menos da parte das aves, continuam sendo os répteis a prosperar. E o que acontece? Essa linhagem das paleognatas, que é a que eu vou falar nesse vídeo hoje, ela surge provavelmente ali no hemisfério norte, e os fósseis mais antigos dessa linhagem que a gente tem são dali, são da Europa, são da América do Norte, tal, não sei o que são os litórnios, que é um bicho não muito grande assim, um bicho de 1 metro e pouquinho assim, né, talvez menos de 1 metro, que tinha um pescoção, tinha umas pernas robustas, mas era um bicho que ainda voava, provavelmente. Era um bicho que provavelmente ainda voava. Mas quando você acha o fóssil mais antigo de avestruz, era um bicho que já não voava mais. Entendeu? Então, tipo, tinha as asas grandes, talvez conseguisse dar uns voos de galinha ali, mas uns pulinhos, mas olha, é uma coisa que não era lá, não era mais muito, como é que se fala, eficiente para isso. E esse tipo de ocupação do ambiente faz todo sentido quando você vai imaginar o mundo pós-apocalipse, que foi a queda do asteroide, as traps de Deccan lá, aquelas sequências de erupções vulcânicas lá na Índia, tal, não sei o quê, foi um show de horrores, né? E depois, o que você teve? Você teve, com essa extinção, que a gente já falou em outros vídeos, uma perda violenta da cobertura vegetal de floresta, né? As florestas acabaram todas, elas queimaram, porque a queda do asteroide jogou aqueles ejetas, assim, aquelas bombas que caíam em altíssima velocidade, todas incandescentes e tal. Cara, foi uma destruição enorme, principalmente da vida vegetal. Né? Nenhuma das outras extinções em massa que a gente teve foi tão violenta contra a vida vegetal quanto a do final do Cretáceo e o começo do Paleógeno. Então, quando passou toda essa desolação, né, o que você tinha no mundo eram ambientes costeiros, ambientes lacustres e pastagem a perder de vista. Era um cerradão, né? Era uma savanona, né? Savanão, exatamente. Você tinha esses ambientes. O resto ainda não tinha... Demorou 10 milhões de anos para as florestas se recomporem de fato. Assim, né? Obviamente que você tinha formações florestais, umas manchinhas que surgiram um pouco antes, mas para a gente dizer que o mundo ficou verde de novo, demorou muito tempo. Porque, realmente, né, foi um impacto muito grande. Teve perda de biodiversidade de plantas que foi muito violenta, etc. Mas aí o que acontece? Para aqueles sobreviventes, animais sobreviventes,
tinha ali um mundo vazio, com um monte de espaços a serem ocupados, muitos deles com alimentação, afinal de contas, gramínea é alimentação. Dá pra comer umas gramas, né? Dá para comer. Invertebrados se reproduzem muito rápido, então eles conseguem ocupar espaços com mais efetividade. E os mamíferos também passaram a ocupar todos esses ramos, né, esses ambientes. Né? E vale lembrar que naquela época a maioria dos mamíferos tinham cara de musaranho, eram uns bichos meio generalistas. Os ratinhos pequenininhos então, comiam qualquer eram coisa. Uns ratinhos, tal, não sei o que, tinha um maiorzinho, um menorzinho, mas eles ficavam lá, comiam qualquer coisa, se espalhavam por ali. Eles poderiam ser predadores ou poderiam ser presas. Vai se saber. Tudo depende do tamanho de quem está caçando ou do tamanho de quem é o bicho que encontrou com eles lá. Então, o que acontece? Com tanto espaço aberto, alguns grupos resolveram ir para áreas... Resolveram não, né? Mas, enfim, alguns grupos aproveitaram áreas aquáticas, né? Principalmente oceânicas e lacustres, né? Que foram os ambientes menos impactados com toda essa grande extinção. E o resto ocupou essas pastagens enormes, essas grandes áreas livres e abertas que você tinha. E aí o que acontece? Curiosamente, o ramo das paleognatas foram, até onde a gente sabe, todas elas para essas grandes pastagens, para essas áreas abertas. Pode ser que elas tivessem algum tipo de característica anatômica que permitisse isso, pode ser que elas tivessem, sei lá, em alguma região que particularmente facilitou. Até hoje a gente não sabe por que nenhuma desses grupos de paleognatas resolveu ir para outros ambientes. Até agora a gente não tem resposta para isso. Porém, o fato é que a maioria das paleognatas desenvolveu um tamanho grande, né, e perderam a capacidade de voar. Basicamente, por quê? Você pode se perguntar. Porque não tem árvore, não tem nada. E outra, que falta faz voar? As vantagens de voar não... Sim. Se o corpo gastar energia num pasto infinito para voar, né, é melhor. Não tem um predador grande para te comer. Você vai fugir de quem? Não tem ninguém para te comer. Você vai provavelmente fugir para pegar a comida, uma coisa assim. E obviamente que algumas aves continuaram voando, óbvio, porque não voariam até hoje. E quem está em lugar estável não precisa migrar. Não precisa migrar. Perfeito. E a abundância de comida está em algum lugar. Você teve alguma com abundância de comida. Alguns lugares com abundância de comida e estava lá para ser aproveitado. Todas as paleognatas perderam a capacidade de voar? Não. Inclusive, as primeiras com certeza não perderam porque elas tiveram antes que se espalhar pelos continentes. Então, o ramo dos avestruzes, que surge lá no hemisfério norte, se espalhou para a África, provavelmente de cima para baixo, ou seja, do norte para o sul. Contudo, a outra linhagem lá do hemisfério norte que se espalha com quase toda certeza voando para a América do Sul. E aí também, do norte para o sul. E aqui dá origem a duas linhagens. A gente falou das emas, né? E a gente tem a linhagem dos tinamus, ou que são uns bichinhos pequenininhos, assim, parecido com... Até o pessoal chama de codorna. Mas ela não tem a ver com a codorna galinácea que o pessoal come o ovinho. Os tinamus, eles são uns bichinhos... A gente viu lá no Parque das Aves, você lembra? São uns bichinhos pequenininhos, claro, assim, meio redondinhos, quase todos camuflados, eles não têm muitas cores, tal, não sei o quê. E eles quase não voam, mas eles não perderam a capacidade de voar. Eles ainda conseguem voar, mas muito mal. O nome que talvez seja mais familiar pra gente aqui seria o macuco. O macuco é um bicho que tem um nome familiar, tem o que pesa uns 2 quilos, é o maior de todos, se não me engano. Você também tem os inhambus, que o pessoal chama de inhambu, né? Até que o Chitãozinho Chororó, por que chama Chitãozinho Chororó? Porque você tem o Iambu Chitão e o Iambu Chororó. Virou Chitãozinho porque Inhambu Chitão fica meio estranho. Meio feio, né? Chitão e Chororó é meio estranho. Aí fica, então vira Chitãozinho e Chororó, que era o choro dos inhambus, né? Porque é o tipo de canto que eles têm e tal. Enfim, esses são tinamídeos, você tem umas 47 espécies, são todos da América do Sul e exclusivamente da América do Sul. Então nós, na América do Sul, somos privilegiados. A gente tem a maior quantidade de espécies de paleognatos conhecidas, estão aqui, e de 2 linhagens. A gente tem 2 espécies de ema, que aí a gente está falando de uma ave de grande porte que não voa, uma ave com gigantismo, e 47 espécies desses tinamídeos, aí, desses bichinhos pequenininhos. Tá? Então, essas aves grandes que não voam, né, o pessoal chama
genericamente de ratita. Uhum. Chama de ratita. O que significa ratita? Aquela que tem o externo plano. Ou seja, não tem a quilha do externo. Porque não tem o músculo pra voar. Porque o músculo para voar é fraquinho e, Uhum. enfim, não precisa dele. Então o externo é achatado. Então, beleza. E aí você vai me perguntar, beleza, você tem ali os avestruz do norte para o sul, as emas e os tinamus do norte para o sul, e quando você vai fazer uma análise genética, né, não só morfológica, mas genética, fazer uma avaliação genética, o grupo irmão dos tinamídeos, Uhum. do macuco, Dos bichinhos pequenininhos? o grupo irmão é simplesmente o das maiores aves conhecidas que a gente tem. Aham. Que a gente tem, não, que a gente E- sabe. Aham. Curioso, né? Das Os parentes maiores mais aves. próximos, né? eram Exatamente. gigantes. E chuta da onde? Da Europa. Ásia. Ah, Austrália. Chuta, Camila. Sobrou o quê? América do Norte. Centro da Terra. Centro da Terra. Gostei. Gostei. Né? Vive lá até hoje. Lua. É, Da Lua. Oca. Né? Oca. Não sei. Nova Zelândia. Ah, tá. Cara, que é longe hoje. E naquela época já era longe. Já também. era longe naquela Já era época. longe, Tá, porque tá. a gente tá falando já. É verdade, do- é verdade. Já era longe. Já era Já longe. era longe. E aí você vai falar, gente, o grupo irmão do tipo de ave que voa pouco, da América do Sul, Tava na Nova tá na Zelândia. Nova Zelândia. Não, mas pra começar, eu tinha uma Pra- pergunta anterior. Ah, Se você tem DNA, você tem tecido desses bichos, então. É bem tem, recente tem, mesmo. Tem tecido. Tem tecido. Caralho. Você consegue ter genética deles. Ah, vai que tinha um parente que quis ganhar vida em São Paulo. Não, é. E aí saiu da Nova Zelândia. Pra ver, veio Não, pra não, São, não. Veio pra São Paulo. Foi daqui pra lá. É. O mais antigo tá aqui. Ah, o mais antigo tá Então aqui. foi daqui Foi pra pra lá. Nova Daqui pra Zelândia Nova- ganhar a vida. Ah, então minha teoria não se... Não, mas é o contrário. Ele saiu de São Paulo e foi ganhar a vida lá Foi na lá Nova em Foi ganhar a Zelândia. vida na Nova Zelândia. É, Pode ser. isso. Mas aí a grande questão é essa. Você Foi chega e fala assim, turistar. como chegou lá? Se é um bicho que voa pouco, é que é um pequenininho. bicho que voa pouco, é meio longe pra atravessar, né? Seria como se você tivesse, sei lá, você precisaria talvez de uma massa de terra pra você conseguir atravessar de um canto pro outro. Ele era um Que a sonhador. gente sabe, obviamente, que não existe. né? É. Um dia eu chegarei lá. E tinha uma paisagem na parede do quarto. E ele remando. Eu vou para Nova Zelândia. Ninguém acreditou nele, mas Ninguém ele chegou acreditou. lá. E aí você se pergunta, Então, tem gente, precisaria do quê? Seria como se tivesse uma ponte Você de digi- terra, alguma coisa assim. Uma ponte de terra que a gente sabe claramente que não existe entre a América do Sul e a Nova Zelândia, não é mesmo? Ah, na Terra plana, talvez essa explicação... né? Não. E essa é que é a grande questão. Existe. Existe uma massa de terra gigantesca entre a América do Sul e a Nova Zelândia. Só que hoje ela está congelada, mas essa massa de terra sempre existiu, é verdade. Ela estava lá, Verdade. chama Antártica. E naquela época ela não estava congelada. Sabe por quê? Porque ela estava grudada na América do Sul ainda. verdade. Não estava grudada na Nova Zelândia, mas estava grudada na América do Sul. Só que aí você consegue chegar mais perto da Nova Zelândia Pros pra bichos chegar que lá. ainda voam. Sim. E sabe o que é mais interessante, então? Os dados genéticos demonstram que provavelmente o grande ponto de dispersão dessas aves foi na Antártica. Puta, que da hora. Foi na Antártica. Porque de lá elas se espalham para a Austrália, Pra África. para África não, que já tinha. Ah, verdade, já tinha descido, tinha, né, é pra verdade, África, tinha lá. você tem razão. E também para Madagascar. Aham. Então, é desses lugares aí que a gente tá falando. Então, provavelmente você deve ter um monte desses bichos legais pra caramba na Antártica, Tudo congelado. fossilizados sob quilômetros de gelo. É. Que a gente não vai, por enquanto, não vai saber o que foi, o que existiu Ah, ali. dá Vai, aquecimento global! Isso que eu ia falar. Dá mais umas vai, décadas, mudança né? mais climática. uns 10 anos. Não dá. Até porque a Antártica tem tanto gelo, mas tanto não gelo que dá. se derreter aquilo ali, na verdade, aí vai ficar embaixo do mar. Tudo nós. É, vai ser pior, é. A gente vai virar fóssil. Enfim. Agora, quem são essas aves que são o grupo irmão dos nossos tinamus aqui? Quem são essas aves? aves gigantes. É umas aves que também não voavam, eram enormes, chegavam assim, a gente conhece 9 espécies, todas fósseis. Bastante. A gente conhece 9 espécies. A maior delas chegava esticada a
3,6 metros de altura. Caralho, Tinky Wink. 3 metros e 60 centímetros de altura. Esticada. Provavelmente ela andava... É que nem o avestruz, né? O avestruz não anda inclinadinho. esticadão o tempo todo. Ele anda mais inclinadinho pra frente e tal. Mas é a maior ave que nós temos notícia. Imagina muito A a, bicho. maior ave que nós temos a notícia. visão da minhoca vendo a galinha olhando pra ela. Acho que seria mais ou menos assim, o bicho te olhando. Será que você cabe no meu estômago? Né? Exatamente. Você... É uma coisa muito impressionante. É um bicho muito grande que vivia na Nova Zelândia. E aí você fala, pô, mas é um lugarzinho pequenininho. É uma ilha pequena, né? É um lugarzinho pequenininho, mas é a lógica da falta de predador e excesso de comida. Chegou lá, Tem comida pra caramba, tem comida não tem pra caramba, predador. não tem predador, eu vou ficar lá. Viu? Ela acreditou no sonho dela e deu certo. Um dia Tá serei vendo? grande. Um dia serei grande. Mas hoje em dia a gente não precisa pensar desse jeito. Porque a gente tem a Alura pra nos ajudar a atingir os nossos sonhos, Carlos. A ser grande A ser grande, Carlos. tecnologicamente. Conseguir melhorar na sua carreira. Olha só. Eu vou Você espirrar. pode. Mudar de carreira. Se Exatamente. quiser mudar de carreira, você quer aprender uma coisa nova. Você não precisa ir pra Nova Zelândia por isso. Você pode assinar a Alura, que é a patrocinadora do vídeo de hoje. Você só precisa pensar grande. Só precisa pensar grande. Você Nossa, a precisa gente tá pensar muito grande. coach, Tá né? coach. A gente tá Fora da muito caixa. coach. Não, pense fora da caixa. Mas agora, falando sério, você tem a Alura como opção pra te ajudar a aprender coisas novas, a mudar de profissão, se esse for o caso, aprender uma coisa nova pra sua profissão. A gente já falou que, por exemplo, essas análises, hoje em dia, cada vez mais usam inteligência artificial, tem a parte de programação, tem a parte de estatística, e tudo isso você Tem- encontra lá não. na Alura. Para fazer essas análises filogenéticas hoje, o pessoal usa R e Python. E Python, é isso. E você pode aprender Python na Alura, por exemplo. É. Dá pra aprender um monte de coisa muito legal lá. Na fuga das galinhas, quando elas fizeram aquela galinha gigante que voa, toda mecanizada, foi por um curso da Alura. É isso, então clica no link, 15% É. de desconto na matrícula. Eu gostei, achei legal. Eu achei ótima essa, Rússia. Achei legal. Mas, por exemplo, se você quiser aprender um pouquinho de animação para animar um desenho, você pode aprender lá na Alura, no seu curso de animação. Aí sim. Que vai ter lá na Aí eu achei mais interessante. É isso aí. Isso eu achei Eu mais lembro. legal. Então foto. clica no link, 15% de desconto na sua matrícula. Certo, Camilinha? Adoro qualquer referência à Fuga das Galinhas. Boa, também certo, gostei. querido. Também gostei. Então o meu sorriso é em homenagem. É o Olha lá, ó a sorriso Camila. da galinha. A Camila de Ginger. É, então. São os dentes da galinha. Boa. Mas tá, chegamos à ave Então de tá. 3,6 Então, metros. 3,6 metros. Curiosamente, na Nova Zelândia, você tem um outro grupinho de aves que não voam também, que existe até hoje, Aham. mas que perdeu a capacidade de voar, mas que não cresceu. Só que é pequenininho. Né? Que são os kiwis, né? Aham. Que também são do mesmo grupo, né? Que esse quase não tem asa. Praticamente não tem asa, esses daí são só... são 5 espécies vivas hoje. E aí você tem o grupo irmão dos kiwis. O grupo irmão dos kiwis é um bicho de Madagascar, Cara, que é longe pra que cacete. é longe pra cacete, longe pra quem tá em Madagascar Isso. ou quem tá... Se você tá na Antártica... não É tão pertinho, longe tem uma assim. ponte. É pertinho não, mas não é tão longe assim. Madagascar que tinha ali também uma ave gigantesca. Essas aves não eram tão altas. Elas chegavam a 3 metros de altura. Pô, mas é bicho pra caramba. 3 metros de altura. Elas não eram tão altas assim. Meu Deus. Mas elas pesavam, calcula-se, a gente conhece hoje, dessas aves de Madagascar ali, a gente conhece hoje, entre 3 e 15 espécies, porque a taxonomia é meio confusa. Vamos colocar, hoje o pessoal está chegando num acordo que são 4. Uhum. Eram 4 espécies. A maior delas provavelmente pesava Você 750 tá quilos. louco, é muito bicho. Então, essas da Nova Zelândia eram as maiores que a gente tem notícia. Essas de Madagascar eram as mais pesadas Sim. que a gente tem notícia. Nunca Era existiu uma ave tão pesada quanto ela. Era um elefante, assim, de... Essa é a lógica. O nome popular dessas aves em Madagascar É. aves elefantes. Muito bom, Carlos Zuz, muito bem. E o nome popular, que enfim, entre aspas, das aves lá da Nova Zelândia, eram os moas. Moço. Que moa é uma palavra em maori, Aham. e eu não sei o que quer dizer, mas enfim. Mas é o Moa. É o moa, é o nome que daria pra dizer, porque é muito difícil a gente dar nome popular pra bichos que já foram Sim. extintos, né? Então, só que no caso, o ser humano conviveu com esses bichos por um tempo. Né? O outro grupo que eu não vou citar aqui, mas que também atingiu tamanhos grandes e que existe até hoje, é o dos emus e casuares, que esses foram pra Austrália, Sim. né? Então, outro continente que ficou faltando,
O emu, no caso, é a segunda maior ave que a gente tem hoje, né? Ele é maior que a nossa ema, mas é menor que o avestruz, então ele está no meio do caminho. E o casuar também está mais ou menos ali, né? Nesse meio tempo, são 3 espécies de casuar, então tem uma menorzinha, uma maiorzinha, tal, não sei o quê, enfim. Mas eu não vou falar deles hoje. Vou focar nessas duas que estão extintas. A mais pesada e a mais alta. A mais alta e a mais pesada. Uhum. Exatamente. E há uma coisa muito curiosa aí. Por quê? Você tem o que a Camila tinha perguntado. Nenhuma delas voa. Nenhuma delas voa. E nenhuma delas tem quilha no externo. aquilo. Todas Uhum. têm o externo achatadinho. A Camila falou, mas o avestruz tem as asinhas ainda, que aliás não são nem asinhas, são asas. Mas não dá pra Tem ver. umas asas enormes, né? Tanto é que as penas também a gente usa, tal, não sei o quê. Elas têm uns bração. A ema tem umas asonas, tem uns bração, tem não sei o quê. Tanto as aves elefantes quanto os moas perderam completamente os membros anteriores. Ah, é tipo o kiwi. É parecido com o kiwi. Exatamente, Tem coloca o uns- kiwi no pacote. Isso. Coloca o kiwi no pacote. O kiwi hoje é a ave com menor asa Sim. que existe. É uma asa vestigialzinha mesmo. No caso do moa, sobrou só uma escápula, perdeu tudo. Tudo. Não tem bracinho, Tudo, não nada, sobrou nada. nada. Tinha só escápula, né, o resto de escápula. E no caso da ave elefante, ainda tinha um tequinho de húmero. Era uma escápula e um tequinho de húmero, mas assim, praticamente não tinha braço. Não tinha braço. Bicho é uma bolinha com pernas. Quer dizer, uma bolona No com caso, pernas. uma bola de 750 750 com quilos de perna. ave com tipo, pernas. imagina um elefante, só que só com 2 pernas. É, mas perna comprida. No meio dele. Isso. É. E a tromba é o pescoço. Gente, Então, agora vai a pergunta. Por que raios o avestruz e a ema têm 2 braços gigantescos? Gigantescos não, mas grandes, né? Sim, sim. Então, Relativamente grandes. enquanto que essas aves gigantes da Nova Zelândia e de Madagascar perderam as asas. Eu poderia pensar na utilidade das asas do avestruz para tentar entender, que é meio que ajudar a balancear o corpo para que o bicho tá correndo. São bichos que Exatamente. correm muito Exatamente. e aí eles usam para dar uma balançada, para Uhum. organizar o corpo para não cair. Então acho que esses bichos não corriam. E as emas fazem a mesma E coisa. fazer a mesma coisa. Então, o paralelo é o mesmo, assim. E talvez esses bichos não corressem, não sei. Por onde você vai correr na Nova Zelândia? É verdade, né? É verdade, verdade. Não faz muito Não sentido. tinha pensado nisso. Por onde você vai correr na Nova É, Zelândia? porque você tá falando de avestruz e de ema, são bichos que são meio que de ambiente savânico. Tem por onde Tem um correr, continente né? Tem inteiro. um continente inteiro pra correr, né? E aí você me fala também, em Madagascar, beleza, Madagascar É tem área grande, pra correr. tem área pra correr. Agora Nova Zelândia não tem. Não, mas um bicho de 750 quilos É. correndo, É. provavelmente... O elefante corre pra burro, sejamos honestos. E o rinoceronte corre pra Corre burro. muito, corre muito. Hipopótamo trota. Então. Saiu essa semana que hipopótamo trota. É. Então, quer dizer, são os bichos Dá pra correr, trota a ponto de ficar com as Com as quatro perninhas pro pra ar. fora do É. ar. Assim, tipo, tum, né, tipo. Imagina que lindo. É. Então, quer dizer, provavelmente a ave elefante e o moa também davam suas corridinhas. Mas é nítido que a evolução, né, desses bichos foram para uma vida mais, assim, Mais lenta, talvez, nesse sentido. eram bichos paquidérmicos. Aham. Então foram as experiências das aves em virarem paquidermes. O que né? é paquiderme? Paquiderme são mamíferos de grande porte, Ah, como um tá. elefante, um rinoceronte, uma Então coisa... essa ideia de mais lentões, assim, Aham. de levar essa vida mais lenta. Aquela Cara, coisa que mais- temos proporções paquidérmicas. Como é que né? seria Então, uma ave assim? Porque a gente não tem uma ave assim hoje, né? Então, não. como é que seria ela andando? Porque a gente pensa em ave, a gente pensa em agilidade. Isso. Ou passarinho, ou galinha correndo, E avestruz mesmo correndo. nas terrestres, você pensa num avestruz, que é um bicho grande, ele tá correndo o tempo todo, ele tá agitado como é que é ali. uma árvore, uma ave meio que elefante, assim, né? Pesada, lenta. Meu cérebro não consegue imaginar direito. É muito louco. Pesadona. paquiderme, na verdade, é em relação à pele. Mas é que toda vez que a gente fala em paquiderme, É referente a... é que a gente fala assim, é paquiderme da pele ser grossa, né? Da pele ser... tá. E aí o elefante tem a pele grossa, se você fala paquiderme, O a primeira rinoceronte coisa também. que a gente Aham. pensa é elefante. Nesses bichão lentão e tudo mais. Mas aí o pessoal acaba usando mesmo. Em Isso. zoologia, a gente usa a ideia de paquidérmico como animais de grandíssimo porte. Uhum. Né? Então, E a no gente... popular como um idiota. Não? Pode ser também. Pode ser também. Pode ser Ou seu também. paquiderme. É porque o bicho Exato. é um Eu já bicho ouvi. mais lentão, assim, É, e aí de você... maneira- Agora, uma coisa que a evolução desses bichos mostrou é que havia realmente nichos
que as aves ainda não tinham ocupado, não ocuparam em nenhum outro lugar, e que tem a ver possivelmente até com a competição Sim. com mamíferos. Sim, muito provável. A Nova Zelândia praticamente não tinha mamíferos. Os mamíferos não chegaram na Nova Zelândia, salvo morcegos, que chegaram voando, e talvez um ou outro roedor que tenha chegado antes dos seres humanos. O resto, não havia mamíferos. Tanto é que o kiwi, ele é uma ave muito parecida com um mamífero até, né? E possivelmente o que permitiu o aumento do tamanho dos moas também foi nichos completamente abertos. E foi por isso que não surgiram moas em outros lugares, Sim. provavelmente. Você tinha um mamífero grande ocupando aquele espaço. Exatamente. A gente tem exemplos de outras aves gigantescas em outros continentes que não entram aqui nesse jogo aqui, como por exemplo aqueles patos gigantes da Austrália. Você tinha também na América do Norte também uns que eram derivações também dos galináceos, que eram muito grandes e eram paquidérmicos também, tá? E eu não vou entrar nesse seara aqui agora, até porque eles eram cabeçudos, era uma outra, era um outro tipo rolê. de ramo da evolução. Vou falar só das paleognatos, porque eram as maiores e mais pesadas nessas daí que eu tô falando. E no caso do moa, tinha então toda essa adaptação mais pesadona. Tinha umas espécies, eu falei que eram 9 espécies, né? Algumas delas eram de menor tamanho, algumas eram de menor tamanho, outras eram de maior tamanho. E no caso das aves elefantes em Madagascar, né? Você tinha ali alguns outros mamíferos, mas até onde a gente sabe, o que tinha de grande lá era lêmure. Que é um Lêmure, bicho relativamente pequeno. Exato, né? Não, tinha alguns que eram grandes. Ah, não, a gente chegou a ter lêmure gigante chegou também, a ter né? lêmure gigante. Verdade, chegou a ter lêmure verdade. gigante, crocodilo gigante. Imagina um lá, lêmure gigante, deve ser crocodilo do gigante. capiroto. Não, tinha lêmure acho que de 2 metros. É, altura, tinha uma uns coisa lêmures assim, gigantes tinha uns mesmo, é lêmures bem verdade. grandes. E crocodilos também, etc. Né? Crocodilos bem grandes. Mas a gente sabe que havia. E mais do que isso, não só as aves elefantes de Madagascar eram as mais pesadas que se tem notícia, como também a com maiores ovos. Vou colocar aí na tela uma foto de comparação entre um ovo de avestruz, Que já é que é gigantesco. o maior ovo que a gente tem hoje, né, de ave, e é um ovo que tem, acho que, sei lá, o equivalente a 12 ovos de galinha, ou 20 ovos de galinha, eu não me lembro agora. E o Epiornis, né, que é a ave elefante, né, a maior das 3 espécies, né, que acho que hoje o gênero chama vorombi, alguma coisa assim, que é o termo para ave gigante em malgache, que é a língua lá, uma das línguas, né, malgaches. E cabe em 9 litros no Meu ovo. Deus. É um ovo de 9 litros. Imagina um ancestral nosso pegando assim, correndo. E o bicho correndo E o bicho correndo atrás. Assim, Correndo pesadamente Bem desanimado, e provavelmente devagar. E isso é que é uma coisa muito interessante, porque eram, assim, o bicho, para poder pôr um ovo daqueles... E olha que interessante, o grupo irmão dele é justamente o kiwi, que é hoje a ave tem com um o ovo maior gigante. ovo proporcional ao tamanho do corpo, né? Sim. olha Coitado só. do ovo do kiwi, ocupa todo o interior do bicho, né? Coitado do kiwi. Né? No caso da Epiornis era uma coisa assim também. A própria grossura provavelmente é o limite de tamanho de um ovo. Porque senão a grossura da casca fica tão grande que... O bicho não consegue sair. que a respiração mesmo, a troca de gases não acontece. Verdade. Né? Se for muito fino, quebra, colapsa. Se for muito grosso, não troca gases. Então, cara, mesmo assim, a comparação de tamanho dos ovos é muito impressionante. Imagina E aí- uma crepioca. Nossa, haja frigideira, né? Imagina o tamanho Tem da que ser aquela frigideira de paella. Né? Não, mesmo assim, Ruas. A gente tá falando de um ovo desse tamanho, cara. Nossa. São 9 litros, são 4 garrafas de Coca-Cola Caralho. de ovo. Não dá pra industrializar isso no mercado, não uma dá. caixa Não, com 12. cara, mesmo ovo de avestruz. Ovo de avestruz já é difícil. Verdade. Agora, você imagina um ovão desses. Então, quer dizer, muito interessante esse tipo de evolução que, curiosamente, foi mais comum em ilhas. Sim. Né? Você tem aí até o próprio isolamento, né, permitiu ali a sobrevivência desses bichos por mais tempo, não só a existência deles, como também a sobrevivência por mais tempo. Né? Então, isso é um detalhe muito interessante. Mas aí você vai se perguntar, afinal de contas, por que hoje a gente não tem mais esses bichos? Porque chegou O que nós, né? aconteceu com... Porque chegou nós. Porque a gente acha É o Nova mais Zelândia, que a gente provável. acha Madagascar. É o mais provável, tudo isso indica que seja isso. A colonização de Madagascar começa com... Até onde a gente sabe. É possível que tenha tido colonizações anteriores,
né? A gente tem, acho que, um ou outro sítio arqueológico ali mais velho. Mas a colonização, que a gente sabe mesmo que foi realmente o início de lá, foi de uma navegação que veio da Indonésia e que atravessou o Oceano Índico, chegou em Madagascar e lá se estabeleceu a coisa de 1000 anos atrás. Caramba, é muito Coisa de 1000 anos ontem. atrás. Mas calma que piora. Aparentemente, esses grupos humanos, obviamente, não diria que talvez que caçassem as aves elefantes, mas provavelmente usavam seus ovos. Né? Usavam os ovos, tal, não sei o quê, para alimentação, etc. Né? E também para vaso. Pra fazer artesanato, eu ia falar isso. Coisas assim, né? Cumbuca, essas coisas. Só que, 300 anos depois, teve uma outra migração humana para lá, vindas do continente africano, de povos bantus. Né? E aí houve uma mescla entre esses povos, né? Tanto esses de origem indonésia quanto dos povos bantus, que hoje forma a composição étnica de Madagascar, né? da espécie humana. E a partir da chegada dos bantus, você não vê mais a presença dessas grandes aves. Então, provavelmente os bantus eram mais eficientes caçadores, né? E talvez aí a população também tenha aumentado muito. E aí essas aves eram presa fácil, né? Chegaram lá talvez com mais tecnologia, alguma coisa assim, e acabaram que essas aves provavelmente foram todas extintas entre o século XIII e XIV da nossa contagem. Sim. Cara, é muito ontem mesmo. É muito E aí o que acontece? Quando chegaram os europeus ali, eles tinham o quê? Um ou outro osso, uns ovos desse tamanho que o pessoal usava de vaso, e lendas, histórias das aves elefantes. Que coisa! Não, as aves elefantes de Madagascar. Tanto é que o Marco Polo vai escrever disso daí depois, dizendo que, nossa, elas voavam e carregavam não sei o quê, carregavam elefantes, não sei o quê. Tem toda uma história ali de que talvez fosse, talvez não fosse. Mas umas lendas, né? Exato, vira lenda, vira aquela coisa. Então é muito interessante quando você vai ver o que sobrou dessas aves, e aí só vamos saber de maneira mais cientificamente acurada o que eram as aves elefantes quando você já tem a instauração dos museus de história natural. Então, uma das primeiras pessoas a estudar esses ossos, né, do ponto de vista científico, foi o Richard Owen, que foi curador do Museu Britânico lá na Inglaterra. Né? Então, ele vai ver aquilo lá e falar, putz, isso daqui eram aves gigantescas, não sei o que, papapá, e aí começou essa história aí de estudar as aves elefantes. No caso de Nova Zelândia, a Nova Zelândia é um lugar muito afastado de tudo. E foi um dos últimos lugares em que a nossa espécie chegou. Um dos últimos lugares. Os primeiros habitantes humanos da Nova Zelândia provavelmente chegaram há 700 anos atrás. Caramba, muito. A gente está falando de 1300, o ano 1300. Então a gente estava lá na Alta Idade Média, o pessoal estava construindo, já tinha construído a Abadia de Westminster, a Universidade de Oxford e tudo mais, e os polinésios estavam chegando na Nova Zelândia. Um ambiente que era virgem de seres humanos. Levaram ratos com eles também, os ratos da Polinésia, não sei o que já começaram a fazer a festa, extinguiu um bicho ou outro, tal, não sei o quê. Então já começa, né? E em pouco tempo você tem, então, o desaparecimento dessas aves gigantescas, que aparentemente eram razoavelmente, digamos assim, era uma fonte de alimentação muito grande. Não deviam ser... Bom, nem tinha espaço na Nova Zelândia para você ter populações gigantescas. Para ser abundante, né? Exato. Então, no fim das contas, a Ilha do Norte foi a primeira a ser colonizada, então as espécies da Ilha do Norte desaparecem antes, há uns 700 anos atrás, mais ou menos, com a chegada dos seres humanos. As espécies do Sul demoram um pouco mais. Há uma hipótese de que um pouco antes da chegada dos exploradores europeus, que a espécie do Sul tenha sido extinta muito pouco tempo antes da chegada dos exploradores europeus. Os europeus falando assim, essa não foi a gente que conseguiu matar. Não, eles estavam falando, porra, a gente queria ter matado elas, Vamos matar essas pessoas aqui mesmo. Então, isso,
Que é o que aconteceu. Foi o que aconteceu, né? E aí, então, quer dizer, você vê. E você vê que é só chegar, né? O Dodô foi um Isso, exemplo. mesma coisa. né? Chegou, acabou. Chegou, acabou. Chegou, né? acabou. Enfim. E aí, o que acontece? Não sobrou também. Os ossos ficaram lá. Foram coletados em algum momento também pelos europeus, etc e tal. Tinha as lentes, tanto é que Moa é um nome que era efetivamente usado pelos Maori. Então, quer dizer, mesmo tendo sido uma coisa de 300 anos antes, eles ainda tinham uma palavra para aqueles bichos, eles ainda usavam aquela, sabe? Tipo, ainda havia a lembrança, né, de contar histórias, tal, não sei o que, sobre aquelas aves. Então, essa é uma capacidade muito interessante da nossa espécie, né? Que é de manter vivo o passado, né? Através de contos e de histórias e escrita. No caso, os Maori não escreviam, mas enfim. E aí os Moas chegaram, as histórias dos Moas chegaram até os dias de hoje por causa disso. Mas os primeiros a estudar os ossos, de fato, também foi o Richard Owen, lá no Museu Britânico, só no século XIX, né, que aí começaram a chegar mais coisas. Inclusive foi nessa época que a Inglaterra começou, de fato, a colonizar mais, né, a fazer, de fato, a colonização da Oceania, né, então da Austrália e da Nova Zelândia e tal. Então foi só ali que começaram a chegar os materiais com mais abundância para o Museu Britânico, né, para o Richard Owen poder estudar, né. E, enfim, a gente poderia depois falar só do Richard Owen, que também foi uma pessoa controversa, uma pessoa que talvez nenhum de vocês quisesse conhecer pessoalmente. Bom ser humano. Não né? era bem um bom ser humano, mas, enfim, tem a sua cota de contribuição ali, né, de alguma forma. Né? E vale ressaltar que, apesar da gente ter aí essas histórias de animais muito grandes, no caso aves, muito grandes, que foram extintas com a chegada dos seres humanos nas ilhas, né? Que são povos que hoje nós chamamos de nativos, né? Hoje chamam de nativos lá em Madagascar e na Nova Zelândia. Coube, de fato, assim, os europeus foram muito mais eficientes na extinção de espécies, porque trouxeram não só mais espécies invasoras, né? Como ratos, gatos, cachorros, porcos, etc., como também eram, digamos assim, menos preocupados com algum tipo de equilíbrio, porque eles não estavam indo morar nessas ilhas, eles estavam lá só para explorar mesmo, então eles foram e exploraram tudo. Tal. Então a quantidade de espécies que a gente vê sendo extintas no mundo aumentou muito a partir de 1500. Sim. Porém, não é como se não tivessem tido espécies que foram extintas antes de 1500 pelos primeiros habitantes dos lugares, né? Então a gente tem aí, no caso das aves-elefante, né, lá em Madagascar, e dos moas na Nova Zelândia. Sobraram os kiwis na Nova Zelândia. Madagascar ficou sem nenhuma ave paleognata, né, nenhuma ratita. Né, a gente teve só, então, as que corriam muito bem, que ficaram lá na África, que são os avestruzes, e aqui na América do Sul. E na Antártica, infelizmente, né, Congelou tudo. Congelou tudo. E na Austrália, que tem o emu e o casuar, né? O emu que tiveram uma guerra contra os emus e falharam. Né, perderam. Ele reproduz muito rápido. E o casuar, que ninguém é besta. De fazer guerra contra. De fazer contra o casuar, porque o bicho sabe se defender muito bem. Então, no final das contas, eu acho que são exemplos, né, de bichos que por muito pouco a gente não conhece hoje, né? Vivo. A gente não vê hoje, não conseguiu vê-los vivos, né? A ponto da gente conseguir extrair DNA deles. É muito louco. A gente tem o DNA deles, não completo, mas a gente tem o suficiente de fazer uma comparação, de saber que os nossos tinamus são o grupo mais próximo vivo hoje dos moas e que os kiwis são o grupo mais próximo vivo hoje da ave-elefante. Quer dizer, é um troço muito interessante. A prova de que, assim, a distribuição dessa galera a partir da Antártica foi muito, assim, sabe? Tipo, veio daqui, veio de lá, não sei o quê. Deve ter tido várias linhagens que hoje a gente nem sabe que existiram, que estão lá embaixo do gelo Antártico. Você deve traçar o caminho certinho se você tivesse acesso a esses bichos, deve ter pelo menos mais umas 4 ou 5 linhagens de aves de grande porte que não tem nada a ver com as que a gente conhece hoje, que existiam só na Antártica e que hoje não existem mais. Eu chutaria isso, né? Por proporção ao que tem nos outros lugares, eu colocaria pelo menos umas 5 famílias novas. Não tem por que não ter, né? Não tem por que não ter, né? Um dia, quem sabe, a gente aprende a escavar embaixo de 2 km de gelo. Talvez. E a gente pode tentar fazer alguma coisa por ali. Mas é uma pena que esses bichos hoje tenham sido extintos. Só uma quantidade muito pequena de indivíduos da nossa espécie acabaram vendo eles com vida, né? Uma pena, eu fico muito triste com isso daí. Mas a gente pode ver os esqueletos deles.
Os esqueletos deles ainda existem e estão disponíveis em alguns lugares, né? A França é um lugar bem conhecido, né? O Museu do Barão de Cuvier, por exemplo, tem a ave elefante montada, tem moa montado, e aqueles indivíduos estudados pelo Richard Owen estão até hoje no Museu Britânico lá em Londres. No Museu de História Natural. No Museu de História Natural em Londres. Eles estão até hoje lá. É que na época do Owen, o Museu Britânico e o Museu de História Natural era um museu só. Né? Era Depois, graças ao Owen, inclusive, que se separou. Tá vendo? Eu falei, você até um relógio parado acerta 2 vezes por dia, né? Então, tipo, o Owen conseguiu separar os dois museus. Hoje existe o Museu de História Natural por causa do Richard Owen. E aí, o que acontece? Você tem lá, então, alguns desses fósseis, né? Na verdade, todos esses fósseis estão na coleção do Museu Britânico, no Museu de História Natural. Alguns deles estão expostos. Mas tem esqueleto inteiro montado ou não? E tem esqueleto inteiro Meu montado. Deus. Tanto da ave legal. elefante quanto do moa. Você tem esqueletos inteiros montados. E a coleção desses lugares tem... Assim, alguns dos ossos originais estão expostos. Aham. A maioria estão na coleção, porque são frágeis e até a exposição à luz pode dar uma estragada, mas você tem você tem esqueletos montados tanto do moa quanto da ave elefante. Tem até um dos documentários com o Sir Richard Attenborough, né? Sir Richard Attenborough, né? Que eles revivem o moa. Então tá o moa na exposição do Museu de História Natural, eles revivem o moa. E eles corrigem a postura, inclusive. Porque ele tá esticadão. No começo o pessoal montava ele esticadão, mas ele dificilmente ficava esticadão a maior parte do tempo, né? Então, montaram a postura. É um bicho que assusta um pouco menos, não tem 3,60 metros. É um bicho que fica... O quiosque dele ali fica com uns 2,20 metros. Só isso. Só né? isso. Ainda então, é bicho pra cacete, Ainda né? é bicho pra cacete. Então é muito legal essa animação e tal. Tem uns pedaços desses vídeos no YouTube e tal, que é no canal da BBC. Você consegue achar. Mas a gente não vai pôr esses trechos. Pode pôr um print. Um print dá pra pôr. Não vamos colocar trecho, porque senão cai o canal. Então a gente não quer tomar flag da BBC. Mas um print a gente coloca. Mas um print a gente coloca. Né? E esses materiais estão expostos na exposição do Museu de Londres. Lá. Veremos juntos. Vai ser muito legal ver uma réplica de um esqueleto inteiro desse bicho. Veremos juntos. Sério? Nós teremos essa oportunidade de estarmos no Museu de História Natural vendo uma réplica da galinha elefante. Eu tô começando a ficar preocupado. Não é nem a galinha, porque é outro grupo. É a ave elefante. A ave elefante. Isso, eu tô começando a ficar preocupado. Por quê? Porque a nossa lista de coisas pra ver... Porque a gente tá fazendo vídeos tão legais que agora eu quero ver tudo. A gente vai ver tudo. A gente vai ter que realmente Vai ter que fazer um e checklist. fazer O roteiro. Qual que é o melhor itinerário para ser seguido dentro do museu. Pra conseguir ver tudo. Porque agora eu não posso sair do Museu de História Natural sem ver os esqueletos da ave elefante e do moa. Eu vou estar lá com todo mundo. Ave elefante, ave elefante, ave elefante, dentro da van. Ave elefante, ave elefante, ave elefante. Motorista lá, motorista britânico. Meu Deus do céu, dirigindo do lado errado do ônibus xingando a gente. Dirigindo do lado errado. Do ônibus xingando a gente. Então estaremos lá em novembro, Pirulinha. Será muito nossa viagem com os elementos. Nós estaremos em peso. Londres. Em Londres. Ele é que eu ia falar Inglaterra, Inglaterra. Aí deu um nó na minha cabeça. Deu um tilt. Deu um tilt. Estaremos em Londres em novembro desse ano. A partir do dia 13 de novembro. Já estaremos, já está garantida a viagem. Viagem com os elementos. Já vai Você acontecer. estará com a gente apreciando obras magníficas, históricas, científicas. Você nunca vai conhecer tanta história e ciência em um curto período de tempo, junto com a nossa presença. Exatamente, vai ser bom demais. Vai. Estamos empolgados. E Escócia. Inglaterra e Escócia. Terminaremos procurando o monstro do Lago Ness. Vai que a gente acha, né? Adorei a Não ave vai gigante. Não vai achar. Mas, enfim. Vai que é uma galinha gigante o monstro do Lago Ness. Vai que era um bicho desse, pescoçudo, que tava lá se banhando. Ave. Ave elefante. Ave César. Ave César. Então estaremos lá. Clica no link que está aqui embaixo se você tiver qualquer dúvida. A nossa parceira para essa viagem é a US Travel, que organiza viagens pelo mundo todo e que é nossa parceira porque precisa ser bem organizado uma viagem dessa para a gente não ter dor de cabeça. Então os hotéis já estão reservados, nosso ônibus que vai andar para lá já está reservado, até as passagens de avião já estão reservadas,
porque eles fazem a reserva para garantir que a viagem vai acontecer. Pra ter E certeza. aí, para ter certeza que a gente vai ter passagem para todo mundo, então já tá Exatamente. tudo certinho. Tem café da manhã e jantar em todos os dias, em todos os hotéis, todos os ingressos para entrar em todos os lugares que a gente vai, tem guia, tem um monte de coisa mó legal que a gente vai encontrar lá, certo? Certinho. Clica no link, viaja com a gente e clica na playlist que tá aqui no cantinho para ver os outros vídeos Que sobre é pra a depois viagem. cobrar a gente do que a gente tem que mostrar pra vocês quando a gente Exatamente. chega lá. Venham por dia durante o almoço, vai valer a pena. Isso, e aí depois vocês chegam lá com o checklist pra falar assim: ô tio, vocês não me levaram pra ver a xícara que pisca. A xícara que pisca, os Vocês- anéis de crescimento. Aí a não gente vai levaram ficar na pra van. ver. Xícara que pisca, xícara que pisca, xícara. E o motorista, ai, vamos lá. Vocês não levaram a gente pra ver a pedrinha que encosta em Inverness lá, pra eu Exato. ver o homem gostoso lá. É, ó, Exato, isso aqui exato. Não tem. Homem gostoso, homem gostoso. Aí levando pro Ah, tchau! Tchau, não vamos pro gente, Aí não você tá com o vamos. roteiro da playlist. Tchau.